Então vamos lá para a gravação do nosso segundo vídeo, falando agora dessa vez sobre magnetoterapia, tá? O que é a magnetoterapia, né? O que terapia é essa que nós colocamos no nosso colchão, colocamos no nosso travesseiro, né? Nós colocamos nos nossos emplastos, o que é isso? Na nossa cinta de lombar, né? A magnetoterapia é uma terapia que se usa ímãs, tá? Ou ímã de ferrite, ou ímã de neodímio, para trazer alguns benefícios para o nosso corpo, porque o nosso corpo hoje, ele perdeu a capacidade do magnetismo natural que nós tínhamos. É muito comum na minha idade, pessoas da minha idade, eu estou com 50 anos, que elas colocavam muito o pé no chão. Então eu me lembro de ter crescido numa rua que nem era asfaltada. Então eu vivia com o pé no chão, correndo na rua, e isso havia uma troca de magnetismo entre o solo e nós, entre eu, no caso da minha pessoa. Quando eu pisava no solo, eu ali estava vendo uma troca do meio, onde tem maior concentração, que seria o chão, para mim, que tem menor concentração. Mas o que acontece? Hoje eu piso muito pouco no chão. Hoje eu passo a maior parte do tempo de sapato ou de meia. Nós passamos a maior parte do tempo fora. Quase não pisamos no chão, na areia. Quase não tem areia, tudo é asfalto, né? Então, assim, nós perdemos muito essa capacidade dessa troca magnética. Por isso que tem pessoas que tomam choque quando tocam no carro, tomam choque quando estão caminhando numa esteira na academia. O que é isso? É a ausência desses benefícios da magnetoterapia. E isso pode ser acrescentado em duas formas, ou com ímã de ferrite ou com ímã de neodímio. Qual a diferença desses ímãs? O ímã de ferrite, ele é um ímã ele é menos resistente ele é menos forte, não resistente, ele é menos forte do que o ímã de neodímio. O ímã de neodímio, ele é feito de neodímio, bromo e o próprio neodímio, né? E ele, qual é a capacidade que ele tem? Ele é muito mais forte do que o ímã normal. Ele tem mais poder do que o ímã normal. Então ele vai causar um efeito maior, porque a terapia magnética ela vai ser usada em ímãs naquela região que tem uma dor, que tem um edema ou que está com inflamação. Os ímãs são colados naquela região para que naquela região os efeitos da magnetoterapia cheguem naquele lugar. Tá? Alguns efeitos da magnetoterapia. Então vamos pensar o que é que ele poderia trazer. Um deles é a aceleração metabólica do processo inflamatório. Então ele vai ajudar, assim como o infravermelho, ele também vai ajudar nesse processo de tirar essa inflamação que há naquela região. Outra coisa que ela faz também, ela consolida a massa óssea. Então olha só, se há uma fratura no lugar e você cola ali ímãs de neodímio, a pessoa nem sabe, vai ajudar na consolidação ali dos osteoclastos, osteoblastos naquela região, formando assim o tecido ósseo com mais facilidade. Ele também vai retirar o edema, ele vai melhorar a circulação dos vasos sanguíneos. Isso é muito bom para pessoas que têm, por exemplo, diabetes, que tem pouca circulação na parte inferior dos seus pés, nas extremidades das mãos. E a terapia magnética vai fazer com que melhore esse fluxo, essa circulação, e vai com isso também evitar uma coisa que é muito comum nas pessoas, chama-se AVC. Pra você ter ideia, alguns hospitais, não no Brasil, isso não acontece ainda, mas já tive informação que alguns hospitais em Portugal, quando as pessoas chegam num hospital e eles têm AVC, eles fazem a seguinte pergunta para a pessoa: você tem colchão magnético na sua casa? Porque se a pessoa diz eu não tenho colchão magnético na casa, ele sabe que o colchão magnético ou evitaria o AVC ou iria diminuir o AVC, que ia diminuir a intensidade daquele AVC, e seria mais ameno. Então ele vai melhorar essa circulação, vai melhorar o aporte de vaso, vai melhorar os vasos, o calibre dos vasos vão ficar maiores para tirar, ele vai aumentar a resistência do organismo, aumenta a imunidade, e ele também é relaxante e alivia a dor. Tá? São todos processos que é a magnetoterapia. Hoje a maioria dos atletas dos Estados Unidos, eles usam a magnetoterapia para se reabilitarem das suas lesões, coisa que não acontecia no passado, porque as pessoas achavam que a magnetoterapia não tinha nada a ver com ciência, porque veio lá dos orientais, né? Então era uma coisa muito mística, não tinha nada de ciência. Hoje todo mundo está usando a magnetoterapia, porque sabe o efeito do magnetismo, é imediato, você coloca o emplástozinho lá naquela região, imediatamente a pessoa já sente o benefício. Então, isso são alguns efeitos, né, do magnetoterapia. Se lhe perguntarem qual é a diferença do que tem no seu travesseiro para o que tem
nos ímãzinhos neodímio que tem na nossa pulseirinha, né, no nosso relógio do Sleepwatch, é porque no nosso relógio nós temos o ímã de neodímio, que ele é mais forte. O único cuidado que você tem que ter, mas seria assim, você que tem um relógio ou uma pulseira magnética, a única coisa que o neodímio é mais fraco do que o ferrite é a temperatura. Então, se você deixa o seu relógio ou a sua pulseira magnética no carro fechado, no sol quente muito forte, ali vai ter uma concentração de calor muito alta. E aquela concentração de calor pode, de alguma maneira, de alguma forma, danificar ali o efeito da sua pulseira ou do seu bracelete. Então não deixe ele no sol exposto assim, um sol muito forte o tempo todo e durante muito tempo, né? Porque pode danificar o efeito do neodímio. O efeito do neodímio, olha só, ele perde 1% do efeito a cada 100 anos. Então a gente vai morrer e o ímã do neodímio está lá fazendo efeito ainda, tá? Ele vai estar ainda agindo naquelas lesões, tá? Não coloca também o ímã em ferida aberta, apesar de que ele serve para cicatrização, mas não coloca o ímã em ferida aberta, né? Por outras questões, por questões de infecção na região, a região tem que ter uma asepsia boa, então não faça isso, mas saiba que também ele é bom para melhorar as cicatrizações, inclusive as cicatrizações ósseas, tá? Então esse é um toque aí, pensa na Terra e pensa na magnetoterapia. Um abraço e valeu aí!